antigo regime, tempos dos reis absolutos. No cerne de um reino onde os palácios suntuosos reverberavam com murmúrios da aristocracia, as convenções desafiavam a compreensão, ao mesmo tempo em que cativavam a imaginação. Mistérios ocultos sob camadas de seda e renda, rituais bizarros ganhando vida no esplendor dourado do mais grandioso dos palácios. Preparem-se para adentrar nos segredos sombrios do Palácio de Versalhes. Versalhes, o epicentro dos extremos. Aninhado no coração do poder francês, o Palácio de Versalhes erguia-se como farol do luxo e da opulência ao sudoeste de Paris. Foi o pulsar da monarquia absoluta francesa nos séculos XVII e XVIII. Seus corredores dourados, saturados de arte e cultura, escondiam uma mistura intrigante de política, tramas e costumes peculiares. Mas a história de Versalhes não é apenas uma crônica política e banquetes luxuosos. Sob aquela fachada reluzente, desvelavam-se hábitos e cerimônias tão peculiares que surpreenderiam até o mais aventureiro entre nós. As rainhas e suas libertações inusitadas. Vamos abordar algo que todos fazemos, mas raramente discutimos: a necessidade de aliviar-se. Inacreditavelmente, na corte real francesa, essa necessidade terrena assumia proporções de significado majestoso. As convenções sociais eram tão peculiares que as rainhas podiam satisfazer suas necessidades diante da nobreza reunida. Sim, é isso mesmo. Você deve estar se perguntando: isso é extravagante. E é. Porém, era apenas mais um dia na corte francesa. E para tornar as coisas ainda mais intrigantes, havia um posto oficial encarregado dessas tarefas íntimas. O valet de chambre era um confidente real, cujas atribuições iam muito além dos deveres típicos de um mordomo. A arte de exibir-se em público. Agora, você deve estar se indagando: como isso era possível? Bem, havia um código de etiqueta para tal prática. A rainha utilizava um penico camuflado em sua poltrona, um precursor surpreendentemente sofisticado do nosso moderno vaso sanitário. Enquanto a rainha realizava suas necessidades, ninguém pestanejava, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não imagine que era apenas uma poltrona comum. Era uma obra-prima da marcenaria, um móvel ricamente adornado, personalizado às exigências da monarca. Um trono digno de sua majestade, por assim dizer. Banho de perfumes. Apesar de tomar banho regularmente ser um hábito cotidiano para a maioria de nós nos dias de hoje, a realeza francesa do século XVII tinha uma visão completamente diferente. Versalhes, apesar de sua grandiosidade, não dispunha da infraestrutura de encanamento que conhecemos hoje. Como resultado, a higiene pessoal era algo negligenciado. Banhos eram raros, muitas vezes considerados prejudiciais à saúde. Em vez de água e sabão, o perfume era o método de escolha para a limpeza. E não estamos falando de uma simples borrifada de perfume, mas sim de litros de fragrâncias aplicados diariamente. A rainha Maria Teresa era tão apaixonada por perfumes que era conhecida como a Rainha dos Aromas. O Palácio dos Bailes. O Palácio de Versalhes não era apenas um epicentro político e um santuário do perfume. Era também um cenário de festas ininterruptas. Mascarados extravagantes, banquetes opulentos e apresentações de música e dança ocorriam regularmente, conferindo ao palácio a reputação de um centro de entretenimento sem fim. Entretanto, havia um lado obscuro para essas celebrações. As festividades frequentemente estendiam-se pela madrugada, e os bailes, que tinham o duplo sentido de sacudir a pista de dança e sacudir o esqueleto, assumiam um significado completamente novo. Disse que os corredores do palácio, muitas vezes, serviam como banheiros improvisados para a nobreza, que não queria perder um segundo da diversão. Sim, as coisas ficavam bem sujas. Quando o rei age, todos seguem. Se a rainha podia satisfazer suas necessidades diante de todos, o rei não ficava atrás. Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, tinha seus próprios rituais de alívio.
Havia uma cerimônia diária chamada Lever du Roi, em que o rei acordava e satisfazia suas necessidades diante de um seleto público de cortesãos. Acredita-se que testemunhar o rei em seus momentos íntimos era considerado uma honra, um sinal de status e confiança. Imagine a cena: o rei sentado em seu trono de ouro, cercado por seus súditos, enquanto atendia ao chamado da natureza. O mais surpreendente de tudo é que todos achavam isso completamente normal. Os cuidadores do estômago real. Por incrível que pareça, havia realmente uma posição oficial responsável por cuidar das necessidades corporais do rei. O valet de chambre tinha a tarefa de auxiliar o rei em suas funções corporais, o que incluía a coleta e a limpeza das fezes reais. Este trabalho, embora desagradável, era visto como um privilégio. Sim, você ouviu corretamente. Era um emprego muito cobiçado, pois garantia proximidade com o rei, proporcionando oportunidades de influência e poder. O Petit Coin. Apesar de todas as excentricidades que descrevemos até agora, Versalhes ainda possuía algumas instalações para higiene pessoal conhecidas como Petit Coin, um nome modesto para um lugar de tamanha extravagância. Esses espaços, no entanto, eram raros e inadequados para a grande população do palácio. Os Petit Coin frequentemente se limitavam a um modesto canto ou um armário com penico. E lembre-se, estamos falando de um palácio que abrigava diariamente centenas de nobres, servos e visitantes. Ignorando as considerações de higiene, o uso do Petit Coin era uma arte em si, muitas vezes exigindo destreza e equilíbrio para evitar contratempos indesejados. A Revolução Higiênica. No final do século XVIII, à medida que a Revolução Francesa se aproximava, houve uma mudança radical nos costumes e práticas de higiene da corte. A crença de que tomar banho era prejudicial à saúde foi gradualmente abandonada, e a higiene pessoal tornou-se cada vez mais valorizada. Com a queda da monarquia, desapareceu também o costume de fazer suas necessidades em público. As novas gerações de nobres franceses adotaram práticas mais modernas, incluindo o uso de banheiros privativos. O legado de Versalhes. Embora os hábitos de higiene de Versalhes possam parecer estranhos, até mesmo repulsivos para nós nos dias de hoje, eles representam uma parte significativa da rica história do palácio. Versalhes não era apenas um centro de poder e luxo, mas também um reflexo da cultura e dos costumes da época. A história do palácio nos lembra como os padrões sociais podem evoluir ao longo do tempo, influenciados por avanços tecnológicos, eventos históricos e mudanças culturais. Embora a ideia de aliviar-se em público possa parecer estranha para nós, na corte de Versalhes era apenas mais um dia no palácio. Assim, exploramos as curiosidades e os hábitos bizarros da corte de Versalhes, revelando uma fatia da história que nos faz rir, arrepiar e agradecer pelo conforto e privacidade dos nossos modernos banheiros. O que mais intrigou vocês neste vídeo? Compartilhem nos comentários e, claro, não saia sem deixar o seu valioso like. Isso ajuda imensamente o canal. Até o próximo vídeo, repleto de curiosidades e surpresas, aqui na Rota Temporal.